Shalom, shalom. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, de 5 a 7, e o Salmo 103. 2 Crônicas 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno no templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho puro, tocando símbolos, harpas e liras. Os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, no qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor
com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a tua promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiar em suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar a ti, voltado para a cidade, que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiro para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para o qual foram deportados, e se arrependerem e de lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus,
lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em sua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. 2 Crônicas 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor, cantando: O seu amor dura para sempre. Do outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos teus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei em meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser.
Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos. Vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém. Tremenda porção de hoje. Glória a Deus. O Salmo se alinhou perfeitamente com a porção de Crônicas, segunda Crônicas. É forte, meu Deus. Aleluia. Nós estamos aqui no capítulo 5 a 7. Né? E nós temos aqui a edificação do templo, né? Então, aqui no 5 a 7 vai ter toda ali a movimentação ali da consagração do templo e a movimentação da Arca da Aliança para o Santo dos Santos, e é muito poderoso a gente ver ali os detalhes, né, de toda a construção do templo, e a oração que Salomão faz consagrando o templo ao Senhor, né, e a oração dele é uma oração profética. A oração dele revela muita coisa. Ele estava orando de forma profética, sabe? Ele estava orando no espírito ali, de fato. E a gente vê ali que depois daquela oração e daquela conversa ali com Deus, né, onde Deus responde, você vê que Deus ele envia fogo dos céus e ali aquele lugar ali é consagrado ao Senhor. Mas tem um texto aqui que me chama muita atenção, que nós vamos destacar ele nessa manhã, que é o capítulo 7. Deixa eu achar ele aqui. No capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que tremendo, queridos. Esse versículo aqui a gente vê no contexto, né, que é uma resposta direta à oração de Salomão.
Ele estava orando especificamente, né, também sobre o que aconteceria com o povo quando o povo pecasse e a terra sofresse as consequências, né, as secas, as pragas, as guerras. Ele tinha consciência disso, de como o pecado ele afeta toda a terra, todo o ambiente, como ele contamina a terra, né, e como ele traz prejuízos em níveis e escalas terríveis. Ele cita, né, secas, pragas, guerras. E Deus, quando ele responde, ele estabelece um protocolo espiritual para a restauração nacional, né? Para a restauração do povo e da terra. Então ele vai dizer, né? O meu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui, quando ele fala meu povo, é o povo que está ligado à aliança, é um povo que tem um relacionamento e uma aliança com o Senhor, né? E literalmente é chamado pelo meu nome, ou seja, indica que Ele é o nosso representante. Deus é o nosso representante, nós somos o povo dele, né? Então nós somos embaixadores do nome sagrado de Deus na terra. Você tem dimensão disso? Porque muitas vezes a gente não associa a algo que é real, né? Que é bíblico e que é tão poderoso. Nós somos embaixadores do Senhor na terra. O meu povo que se chama pelo meu nome. Olha como isso é forte. Nós representamos o nome do Senhor na terra. E aí ele vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ele vai dar 4 condições aqui. E a primeira delas é se humilhar. Essa palavra se humilhar no hebraico, ela vem da raiz kaná, que significa submeter-se, render-se, né? Se render ao Senhor, se submeter. Não é apenas uma humildade, mas é um quebrantamento genuíno. É um reconhecimento, né, de que nós somos falhos e que muitas vezes habita no nosso coração tendências de uma Yetzer Hará, uma inclinação para o mal. Muitas vezes você suscita no seu coração coisas que às vezes está guardadinha ali, mas no momento que acontece alguma circunstância, aquilo ali se eleva no seu coração. Pensamentos ruins, né? Uma fala que desagrada o Senhor, uma lashon hará, uma atitude que não era mais para acontecer, não era mais para você ter pelo nível de maturidade que você tem caminhando com o Senhor. E aquilo ali ainda parece que ainda brota. Então é reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos dele o tempo todo. Entender que a nossa força humana é insuficiente. E que nós precisamos constantemente estar sendo limpos, purificados, renovados, né, edificados por ele, transformados, lapidados por ele, no mais íntimo do nosso coração. Então é se humilhar, entender, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa carnalidade, reconhecer que muitas vezes nós somos maus, ter o reconhecimento de que a gente precisa do Senhor, porque a nossa vida sem Ele, queridos, a gente não tem nada de bom. O que nós temos de bom é Ele em nós. É Ele em nós. É a essência dele pura manifesta nas nossas vidas. Então, é se humilhar a esse ponto de entender a nossa carnalidade, a nossa fragilidade. Em Mateus 5, está escrito, bem-aventurado os pobres de espírito. É nesse sentido, daqueles que se humilham, daqueles que não são altivos, mas daqueles que se humilham diante do Senhor,
E ele vai dizer, a segunda condição, a primeira é se humilhar, a segunda é e orarem. E orarem. Essa palavra aqui, né, é interessante, que no hebraico ela vem da raiz palau, que é interceder e julgar. Interessante, né? Interceder, ela pode ser interceder ou julgar. E ele está falando e orarem. Então, é uma forma aqui que indica um autoexame durante a oração. Ah, meu Deus, gente. Vocês pegaram isso? Olha que poderoso quando a gente vai no original da coisa, né? Então, essa palavra, ela pode ser interceder ou julgar. Então, é uma forma de quando você estiver orando, você autoexaminar, você se autoexaminar durante a oração. É o momento em quando você está orando com o Senhor e você consegue reconhecer a sua fragilidade. Você consegue reconhecer o quanto teu coração ele é mau, o quanto teu coração ainda tem coisas feias. Ainda tem coisas ali que precisam ser tratadas. Porque você ainda tem atitudes que não era para você ter. Você está julgando, você está intercedendo, você está se autoexaminando. É uma oração quando você se expõe completamente diante do Senhor, com aquele clamor, com aquele choro, com aquele quebrantamento. Senhor, eu sou falho, mas eu quero me alinhar. Senhor, eu ainda tenho coisas no meu coração que eu não queria ter, mas eu quero o teu coração. Me transforma, me renova. Tira de mim toda inclinação ruim, tira de mim todo pensamento ruim, tira de mim tudo aquilo que ainda está ali escondido. Senhor, expõe agora. Olha com os teus olhos como Davi orou. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Então olha como é forte isso. Você orar fazendo um autoexame durante a oração. E esse aspecto aqui não é apenas você pedir, mas é você se alinhar à vontade de Deus. Você se alinhar. Se alinhar. Terceiro aspecto que ele vai dizer, e buscarem a minha face. Quando fala que buscar a minha face, é buscar a presença íntima de Deus. É buscar a pessoa de Deus e não apenas os seus benefícios. Buscar a face do Pai, buscar a pessoa do Pai, não as suas mãos. Não as suas mãos, não aquilo que ele pode fazer por você, não só os seus benefícios, mas buscar ele, a sua pessoa maravilhosa, gloriosa. É um desejo de relacionamento, não é sobre religião, não é só sobre ser religioso, tradição, dogmas humanos, não é isso, é relacionamento, é desejo de se relacionar com ele. Desejo de falar, de ouvir, de obedecer, de servir, de se alinhar, de conversar com ele, de sentir quando ele te abraça, quando ele te consola, quando ele te fortalece. É relacionamento diário. Senhor, é aqui que eu devo fazer, eu posso fazer isso aqui, o Senhor vai comigo, o que o Senhor me ensina, o que o Senhor me diz. Pai, eu errei aqui, me corrige. É relacionamento. Relacionamento com Deus. E o quarto aspecto, e se converterem de seus maus caminhos. Aqui é o famoso techuvá. Retornar, se converter dos seus maus caminhos, converter dos seus maus caminhos, retornar, techuvá, se arrepender. O que é techuvá? Se tem alguém novo aqui hoje,
A gente fala muito, né, sobre essa palavra, porque é a palavra arrependimento no original hebraico. Teshuvá é a palavra arrependimento, que é retornar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Retornar à essência do Pai. Se arrepender dos seus maus caminhos. E aqui nos mostra um padrão de vida. Essa mudança, ela tem que ser prática, ela tem que ser comportamental, não apenas emocional. Não pode ser só na emoção, só quando você está ali, ó, aconteceu alguma coisa ruim, aconteceu uma consequência, uma situação difícil que você está passando, aí na emoção você vai e fala que vai se alinhar, e não é isso, não é emocional, mas é uma mudança prática, tem que ser real. A Techuvá, ela exige mudança de comportamento, ela exige prática. Ela exige prática. E aí, esse é o protocolo divino que o Senhor estabelece, com esses 4 aspectos. E aí vem 3 promessas. Vem 3 promessas. Ele vai dizer, então eu ouvirei dos céus. Quando ele fala que essa palavra ouvir, ele está falando que ele vai ouvir com a intenção de responder. Entende? Eshma, ouvir com a intenção de responder. Então eu ouvirei dos céus. Quando fala dos céus, Min Hashamayim, dos céus, é a autoridade suprema. Deus garante aqui que ele vai ouvir. Ele ouvirá quando as condições forem cumpridas. Essas 4 condições que nós falamos. Então, condicional, né? Então eu ouvirei dos céus. Ele está garantindo que ele vai ouvir com autoridade suprema. E perdoarei os seus pecados. É a segunda promessa. E perdoarei os seus pecados. É perdoar completamente, é remover o pecado. O pecado, né, causa separação. Então o Senhor aqui, ele está falando de um perdão completo, que restaura relacionamento, não apenas remove a culpa. Entende? Ele não apenas remove a culpa, mas ele restaura completamente o relacionamento. E sararei a sua terra. Sararei a sua terra, a palavra rafá em hebraico, que é curar, restaurar completamente. E quando ele fala sua terra, aqui abrange a dimensão física, natural e a dimensão espiritual. É uma cura que vai além do indivíduo, mas ela é uma cura que ela abrange territórios. E sararei a sua terra. Então, queridos, nessa manhã tem pontos muito poderosos aqui. A gente precisa entender a nossa responsabilidade, primeiramente, como povo de Deus. Porque esse versículo, ele coloca uma responsabilidade pela condição de nação santa que nós somos, porque nós somos o povo do Altíssimo, nós somos os seus embaixadores. E essa responsabilidade Deus coloca sobre o seu povo e não sobre os ímpios. E isso nos ensina o quê? Que os justos, os santos, o seu povo tem influência espiritual desproporcional. Nós temos uma influência espiritual totalmente desproporcional em relação ao ímpio. Essa condição espiritual, ela afeta o ambiente ao nosso redor. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, Deus, ele dá uma sequência a ser feita.
ele fala de humilhação, ele fala de oração, de busca e de conversão. Não dá para pular etapa. Nós precisamos cumprir cada etapa. Cada passo te prepara para o próximo. Cada passo te alinha para o próximo. É um processo, não é um evento único. É um processo. E aí o Senhor libera o quê? Cura territorial. Sara a terra. Por quê, queridos? O pecado afeta a criação física. Então, a justiça do Pai, ela traz uma restauração territorial, ambiental. É muito forte isso, quando a gente analisa. Então, nós somos chamados para ser agente de cura na nossa sociedade, na nossa terra. O nosso techuvá, como povo, como nação, o nosso techuvá coletivo, quantas vezes a gente vê, né, na palavra de Deus, onde houve arrependimento nacional, e como isso impactou e pode impactar nações. E Yeshua nos capacita para cumprir essas 4 condições, queridos, através do Espírito Santo que ele enviou. Nós somos capacitados para que a gente consiga cumprir de forma íntegra essas condições que o Senhor estabeleceu. Não tem nada que Deus te peça que você não possa cumprir. Absolutamente nada. Então, a gente vê aqui que as nações, elas podem experimentar cura quando o povo de Deus cumpre o seu papel. E a gente vai ver isso em vários capítulos, queridos, em vários trechos da palavra. A gente vê em Jeremias. Jeremias traz ali o princípio do arrependimento nacional, da nação santa. O Joel vai fazer um chamado de jejum e oração. Mateus vai trazer ali o poder da oração concordante, quando você liga, né? Na terra e no céu, quando há concordância ali, daqueles que estão ali em oração, como isso é poderoso. E a gente vê a paciência de Deus aguardando esse arrependimento, queridos. Em 2 Pedro 3:9, a gente vê a paciência do Senhor aguardando esse arrependimento. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, nos examinar regularmente da nossa condição espiritual. Você precisa entender, de uma vez por todas, que você é o seu maior inimigo. O coração do homem é enganoso. E a gente precisa se examinar regularmente e se colocar submisso verdadeiramente ao Senhor. Porque Ele nos conhece no íntimo. Ele sabe cada pensamento, Ele conhece as inclinações que está dentro do nosso coração. E Ele tem poder para nos livrar delas, para nos livrar de nós mesmos. Deus tem poder para nos livrar de nós mesmos e nos fazer alcançar o alvo. A gente precisa interceder, queridos, pela nação onde vivemos. Nós precisamos interceder pelo nosso país, especialmente nessa fase extremamente delicada que nós estamos vivendo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Porque quando nós oramos, nós movemos os céus. Você precisa entender que nós, que somos povo do Senhor, nós não somos afetados, nós não somos guiados, nós não somos dirigidos por governo humano, mas o Senhor é o nosso rei, e aquilo que nós fazemos e nos movemos, conforme nos movemos como Ele quer, nós temos esse poder de mover os céus, de liberar coisas tremendas sobre a nossa terra. Nós precisamos, no nosso dia a dia, buscar a face do Senhor em intimidade. E entenda que a techuvá, queridos, ela é contínua. O arrependimento, ele é contínuo. A gente precisa viver, estar sempre disposto e se arrepender rápido, fazer o caminho de volta rápido. Não só com emoções e da boca para fora, mas com mudança de comportamento. Então,
para a gente fechar, esse versículo, ele é muito forte. Ele é a chave, queridos, para a cura das nações. Entende? A chave da cura das nações, queridos. Entenda isso, ouça isso. A chave da cura das nações não está nas mãos dos políticos, não. Não está nas mãos dos líderes mundiais, não está. Mas está nas mãos do povo que carrega o nome do Eterno. Meu Deus, aleluia, Senhor. Ah, meu Deus. Quando nós que somos povo do Altíssimo, quando nós escolhermos o caminho da humildade genuína, quando nós escolhermos a oração persistente, a oração que se analisa, a oração que se entrega, a oração que está ali se expondo, a oração ali vulnerável diante do Senhor, quando nós tivermos uma busca íntima pela face do nosso Pai, quando a gente fizer um techuvá radical, nós temos o poder de liberar, queridos, o poder celestial que pode transformar territórios inteirinhos, nações inteiras. Entenda que você não é um espectador da história. Você não está aqui olhando para ver o que vai acontecer, não. Você, como filho do Eterno, você é um agente de cura que ele está procurando. Deus está procurando aqueles que vão ser os agentes da cura da terra, porque ele quer liberar. Em tempos de crises, como nós estamos vendo, crises globais, guerras, divisões, esse versículo aqui nos lembra da nossa responsabilidade. E o poder para uma mudança real, queridos, começa conosco. Começa conosco. Começa com um povo que se chama pelo meu nome. Meu Deus. O povo que se chama pelo meu nome. Então, a pergunta para nós aqui não é se Deus vai agir. Ele quer agir. Mas a pergunta é se nós, eu e você, vamos cumprir a nossa parte da aliança que nós temos com Ele. Lembra-se? Se o meu povo, 4 condições. E então eu ouvirei dos céus. E então, a promessa já foi feita. Ele já liberou. E ele aguarda a nossa resposta. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que você seja fortalecido no Senhor, se alinhe a Ele. E amanhã estamos juntos, firmes e fortes no propósito. Shalom, shalom, bom dia.